Olá, boa noite. E hoje nós vamos falar sobre efeito platô. É um assunto que é muito discutido, é muito falado sobre porque as pessoas entram num processo de emagrecimento e aí logo percebem que vai num caminho lá bem legal, fazendo, né, uma dieta, fazendo uma reeducação alimentar, e aí de repente tá perdendo peso, tá ali, já perdeu alguns pesos e tal, e aí quando percebe, estacionou. Isso já aconteceu com você? Você já passou por isso? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Porque isso não acontece só uma vez. Quando você está num processo de emagrecimento, várias vezes você pode, né? E às vezes pode nem ser o efeito platô, mas quando você começa a perceber que você parou de emagrecer, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: poxa vida, estou no efeito platô. E o que é o efeito platô? Bom, é exatamente a adaptação do nosso organismo àquele plano alimentar, àquela dieta que a gente está fazendo. E aí você percebe que você está num momento ali, diz, poxa vida, agora eu estacionei, e agora o que eu devo fazer, né? A gente vai conversar um pouco aqui a respeito disso, o que que você deve fazer quando isso acontecer, o que o corpo pode fazer, o que a gente pode fazer, quais as estratégias a gente pode adotar com relação a isso. Bom, então, o corpo ele fica buscando a homeostase, né? Que é exatamente o equilíbrio. Ele está procurando um equilíbrio porque ele não entende por que você tá, né? Você tinha uma ingestão calórica mais alta e de repente você começa aí a diminuir, a cair essa ingestão de nutrientes. E o corpo da gente, como é perfeito, ele fica aí procurando motivos, né? Procurando entender por que você tá assim. O corpo, então, o seu corpo, ele não quer que você emagreça, ele quer te ver viva, né? O corpo da gente, ele tá ali trabalhando o tempo todo para manter os órgãos funcionando, para você manter você viva. Então, e em segurança, né? O corpo ele luta contra, né? Essas dietas muitas vezes restritiva demais, ele luta contra isso para que você consiga estar no melhor momento da sua vida. E aí é justamente nesse momento que acontece. Então, o efeito platô é a busca do equilíbrio energético. Existe até três fases, né? Que a primeira fase é o choque ali, é quando você começa a fazer um processo de emagrecimento e dá um choque no seu corpo, né? Porque você muda os alimentos, muda os grupos alimentares, passa a se alimentar de forma mais melhor. Então dá um susto aí no seu corpo e ele começa, né, a trabalhar. Justamente ali nos primeiros momentos você consegue emagrecer, vai emagrecendo e de repente lá na fase 2 acontece a adaptação e na terceira a resistência. Por isso que você fica aí muito tempo tentando entender por que você parou de emagrecer, por que você parou de perder peso. Às vezes o que acontece, pessoal, nem é tanto, não é simplesmente, né,
Não é nem que você está fazendo muita coisa, mas pode ser que às vezes o que acontece é que você simplesmente para de fazer aquilo que estava fazendo. Você estava fazendo um processo de emagrecimento que estava dando certo e de repente você para de fazer por alguma razão. Pode ser que você não se adaptou àquele cardápio que foi prescrito para você. Pode ser que você não se adaptou a esse momento da sua vida. Então pode ser isso e não necessariamente ser de fato o efeito platô. Mas o que fazer para evitar o efeito platô? Porque não adianta nada a gente falar dele e não dizer o que a gente pode fazer para evitar isso, né? Então, o primeiro ponto que você deve se atentar é não fazer dietas radicais. O que mais se vê aí são dietas radicais, dietas restritivas demais, né? A ingestão energética, o seu corpo vai entrar em pane, ele vai começar, como eu disse anteriormente, o seu corpo ele vai ficar desesperado, sem entender por que você está dessa forma, por que você está ingerindo tão poucos nutrientes, por que você está ingerindo tão poucas calorias, né? Por que você está comendo alimentos que não estão nutrindo as suas células. Então, com isso, né, ele entra em pânico e você vai chegar ainda mais rápido ao efeito platô. Bom, e os 5 nutrientes que você deve consumir diariamente, né? Precisa ter carboidratos na sua alimentação, precisa ter a proteína, a gordura, né, que são os lipídios, né, os macronutrientes, e você precisa também ter ali as vitaminas e os minerais, que são os micronutrientes. Tudo isso faz parte da sua alimentação. Por isso que eu sempre digo que você não deve fazer uma dieta restritiva demais, cortando aí, porque tem a dieta do carboidrato, tem a dieta dos pontos, a dieta da sopa, a dieta do ovo. Então tem diversos tipos de dietas que você não deve fazer, né, quando você quer evitar aí o efeito platô, porque justamente você precisa de todos os grupos alimentares na sua alimentação. Bom, quanto mais restritiva for a sua dieta, mais ruim vai ser para o seu organismo. Então, você precisa se atentar para esses 5 nutrientes, para observar, para consumir diariamente, porque essa história eu não vou consumir carboidrato, eu não posso comer gordura. Gente, o que a gente precisa entender é que existem o carboidrato, né, os carboidratos integrais, né, que são de alto valor biológico. Existe o carboidrato complexo, o carboidrato simples. Você precisa procurar o melhor alimento para você. Você não pode sair por aí comendo farinhas brancas, né, se entupindo de carboidratos ruins. Porque uma coisa é você fazer a ingestão de carboidrato complexo, né? Os carboidratos bons, e outra coisa é você fazer a ingestão de carboidrato simples, né? Que é o que não vai fazer bem para o seu organismo, tá joia? As gorduras também são muito importantes, principalmente as gorduras boas. Quando eu falo aqui em gorduras, eu estou me referindo em gorduras boas. Não é qualquer gordura, não é esse óleo de soja que você compra aí, essas garrafinhas, né, de óleo de soja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em gorduras boas, tá? Então, e o que mais a gente pode fazer para evitar o efeito platô?
Bom, evitar os alimentos pobres em nutrientes é justamente o que eu estou falando aqui. Nós precisamos sempre nos atentar e colocar e fazer a ingesta de alimentos, né, bons. Todo alimento é importante, mas existem os produtos alimentícios, que esses não são nem alimentos. Se você for ler o rótulo, você vai perceber que esses alimentos não são bons para o nosso organismo. Porque se você for ler os rótulos, você vai perceber que lá tem várias coisas que você não conhece. Então, se você não conhece, com certeza não é nutriente, com certeza não é um alimento bom para você utilizar. Então, evitar, né, os alimentos pobres em nutrientes, né, carboidrato ruim, gorduras que não sejam gorduras boas, né, a proteína, você precisa consumir a proteína, mas também você não deve consumir em excesso. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, me referindo a alimentos que você pode consumir, mas que não necessariamente você precisa consumir em excesso, porque tudo em excesso não pode, né? A gente sabe disso. Bom, uma outra coisa que você pode fazer para evitar o efeito platô é se exercitar. Claro que eu sempre faço a consideração que se você puder, porque tem pessoas que estão acima do peso, pessoas que estão em sobrepeso, que elas não podem fazer exercícios de impacto, não podem fazer, alguns não podem fazer caminhada, não pode fazer corrida, não pode fazer justamente exercícios de força, né, que é o que são mais indicados. Então, para as pessoas que podem, né, se exercitar é algo primordial, é algo importante. Claro que você pode, você deve entender, deve saber que você pode emagrecer comendo de tudo e sem se exercitar. Claro que a atividade física é muito importante para o nosso organismo. A atividade física faz com que a gente melhore a oxigenação, que a gente melhore, né, o cardiopulmonar, que a gente melhore aí diversos aspectos para a nossa saúde. Então, se você pode fazer atividade física, se você tem o aval ali do seu médico, você deve fazer, né? E um outro ponto, né, que você deve fazer para evitar o efeito platô é justamente o que? Se hidratar. Eu falo tanto, gente, tanto em hidratação, eu falo tanto na ingesta de água, por quê? Porque é algo importantíssimo. O nosso corpo é composto de 70% de água. Então, você precisa de ter água suficiente para o seu organismo, para você manter os seus órgãos ali funcionando, os seus órgãos funcionando direitinhos, hidratado. Bom, como eu já falei, de se hidratar, sempre ter ali uma garrafinha, sempre ter água suficiente para você. Existe uma continha que a gente pode fazer, né? Para saber quanto de água você precisa ingerir e quanto mais peso você tiver, mais água você precisa. Mas no geral, 2 litros, 2,5 litros de água por dia você precisa para manter aí o bom funcionamento do seu organismo e acelerar o seu metabolismo. Bom, mas quando é que isso acontece? Acontece justamente, como eu já estava falando, quando você segue por um longo período de tempo a mesma dieta, o mesmo plano alimentar. Por isso que é importante você consultar um nutricionista para você estar indo regularmente, né? Todo mês
indo ao nutricionista para vocês fazerem readaptação do cardápio, né? Tirar alguns alimentos, colocar outros alimentos. Então, isso que você deve fazer para que você não entre aí, no efeito platô. A estratégia que te fez emagrecer anteriormente, porém o que funcionava antes para você não está funcionando mais, né? E o que você tem que fazer? Uma das coisas mais importantes que você precisa fazer é conversar com o seu nutricionista, falar com ele a respeito de, olha, eu estou estacionada, eu parei de emagrecer. Eu vinha lá num período bem tranquilo, né, emagrecendo, e de repente eu parei de emagrecer. E aí o seu nutricionista, ele vai te dizer a melhor estratégia que você deve fazer para você voltar a emagrecer, né? Mas uma coisa que eu já te falo que você pode fazer é aprender a variar, rodiziar os alimentos que você consome, porque não é porque você gosta de um determinado alimento que você deve comer esse alimento todos os dias. Não é que você gosta vamos supor que você gosta de brócolis. Então, no seu almoço, no seu jantar, todo dia tem brócolis, né? Então, esse alimento, em algum momento da sua vida, em algum momento o seu organismo, ele vai se acostumar com esse alimento e ele nem vai mais absorver os nutrientes como deveria. Então, rodiziar os alimentos, né? Variar o seu cardápio é muito importante para que você possa alcançar aí um melhor resultado, alcançar aí um melhor desempenho aí do seu organismo. E aí, por que que isso acontece? Por que que acontece esse efeito platô no seu organismo? Acontece porque o seu organismo ele já se acostumou. É aquela história lá, todo santo dia na sua rua, passa lá alguém vendendo, deixa-me ver, uma pamonha, todo o carro da pamonha passa todo dia lá vendendo, e aí você já sabe o sabor que tem essa pamonha, você já sabe o horário que vai passar, o seu organismo ele já está acostumado, o seu paladar ele já está acostumado com isso. Então, não vai fazer mais diferença para você. Você vai comer, vai suprir a sua necessidade ali, se você tiver com fome naquele momento, mas não vai mais fazer nenhuma diferença para o seu metabolismo, para o seu organismo. Então, rodiziar, variar a alimentação é primordial para que você consiga alcançar os resultados que você quer e para que você não entre aí no efeito platô. Bom, seu metabolismo acostumou com aquela mesma estratégia, né? Você faz uma salada todos os dias você faz aquela salada, você come aquele mesmo alimento e aí você começa a perceber que esse alimento ele já não faz mais não tem mais nenhuma reação positiva para o seu organismo. Então, é por isso que é necessário que você faça trocas, faça ajuste na sua alimentação, faça ali um rodízio, né? Hoje faz um cardápio, coloca lá um cardápio, pendura lá na geladeira e com toda a sua alimentação da semana. Isso também é muito importante, porque você sabe que na segunda-feira você vai comer um tipo de alimento, na terça você vai comer um outro tipo de alimento, na quarta você vai comer outro tipo de alimento. Então, você vai rodiziar, você vai variar a sua alimentação. Então, isso é algo muito importante que você deve fazer, porque o organismo, ele é muito inteligente, o nosso corpo é muito inteligente.
Mas você precisa também trazer o efeito novidade. Vamos supor, aquilo que você não consome há algum tempo, mas que você gosta ali daquele alimento. Aquele alimento é bom, tem vários nutrientes, e aí você tem que trazer esse efeito novidade para o seu organismo. Você tem que comer esse tipo de alimento, variar esses alimentos e inserir na sua alimentação, para que o seu organismo justamente não acostume com isso, né? Porque eu tenho falado aqui, né, que o organismo da gente, ele se acostuma e muito, né, com o nosso estilo alimentar. Por isso que existe a necessidade de você ir ao nutricionista, falar com o seu nutricionista e solicitar sempre que possível novos cardápios, novos planos alimentares, para que ele faça ali toda uma modificação. De 30 em 30 dias é primordial que isso aconteça. Então, dessa forma, você vai fazer o seu metabolismo funcionar de forma a seu favor, não contra, né? Quando você come todo dia a mesma coisa, você deixa de ter essa variação, deixa de rodizar, e é isso que faz o seu organismo ficar no efeito platô. Bom, mas um jeito errado de superar essa objeção, porque isso é uma objeção, as pessoas comentam muito, eu parei de emagrecer, eu tô no efeito platô, eu tô no efeito platô, o que eu faço, o que eu vou fazer? Então, o jeito errado de superar essa objeção é achar que com desculpas você está ajudando o seu corpo. Não! E outra coisa, todas as vezes que você se perceber, né, no efeito platô, existe um erro muito grande que as pessoas fazem, elas querem parar. Elas param de continuar ali no seu processo de emagrecimento. E se você parar, com certeza você não vai alcançar, não vai chegar a lugar nenhum. E é justamente isso que você não deve fazer para sua vida. Isso é um ponto muito errado que as pessoas cometem. Eu estou lá, fazendo lá o meu processo de emagrecimento, e eu simplesmente comecei a emagrecer, de repente eu parei. Se eu continuar parada, com certeza vai piorar cada vez mais o processo de emagrecimento. Então, um jeito muito errado de você resolver esse problema é isso. Achar desculpas, falar, como agora eu parei de emagrecer mesmo, agora eu vou comer de tudo de novo, eu vou sair por aí, vou meter o pé na jaca e vou voltar a comer tudo de novo, porque já que eu parei mesmo, então eu vou ficar aí. E o jeito certo é se comprometer com você e com os seus resultados, entender que isso faz parte do processo, entender que isso faz parte ali da proposta que você está inserido, né? Pois só assim você chegará ao resultado desejado. Não fazer muitas vezes ficar ali privando-se de fazer o que tem que ser feito simplesmente por se culpar, por achar que você está se sentindo, perdido naquele momento. Gente, nesse momento tá tendo aqui um panelaço que eu estou sem entender nada aqui. Deve ser o presidente que está na televisão, não sei, se alguém tiver notícia do que é isso. Acho que o presidente está na televisão falando de alguma coisa, deve ser a vacina que ele não quer comprar. E está tendo um panelaço aqui que eu estou surdinha de tanto barulho e tanta balela que está fazendo aqui. Meu Deus do céu!
Ai, ai, gente, bom, mas vamos continuar, gente. Olha, você entender o seu processo de emagrecimento é o primeiro ponto que você deve fazer, porque justamente você tem que estar preparado para quando acontecer esse tipo de coisa com você, como por exemplo, você estava ali, gente, tá impossível. Eu não sei se vocês tá dando para vocês ouvirem, mas tá impossível aqui o pessoal gritando, batendo panela, um monte de coisa. Mas vamos lá. Bom, como eu estava falando, você tem que se preparar toda vez que você vai fazer um processo de qualquer coisa. Toda vez que você fosse ontem eu falei sobre comprometimento, né? Eu falei sobre como se comprometer com o processo de emagrecimento. Toda vez que você for se comprometer, você já tem que entender que isso pode acontecer com você. Bom, antes de terminar a live, né, que eu já ainda tenho alguns minutos aqui, eu quero falar com vocês que dia 28 eu quero fazer um convite. Dia 28 de janeiro vai ter o dia do emagrecimento, né? E para você se inscrever, o link está lá na minha bio, que você pode se inscrever, vai ser um evento online e gratuito, que você pode participar. E essas lives, elas vão estar sendo disponibilizadas no meu canal do YouTube, tá? Também tá o link na bio, está lá para você, se você quiser conferir direitinho as lives, né? Todas as lives que foram feitas, vai estar lá no meu canal do YouTube. É só clicar lá no link da bio que você vai acessar o meu canal. E também não esqueça, 28 de janeiro vai ter o Dia do Emagrecimento, um evento 100% online e gratuito, onde você vai estar lá comigo, eu vou falar com você como você pode emagrecer comendo de tudo. Você está fazendo faxina? Bom, Franciane, eu estava falando aqui sobre o efeito platô. É aquilo lá que acontece com as pessoas quando elas estão no processo de emagrecimento e elas simplesmente param de emagrecer, simplesmente estacionam, né? E aí a gente falou hoje a respeito disso, já estou bem no finalzinho aqui, mas você pode assistir gravado depois, vai estar lá disponibilizado no meu canal do YouTube, você vai lá no link da bio. Se você ainda não me segue, me siga lá no canal do YouTube, tá? Também tem o Telegram, que também está lá no link da bio. Você pode olhar lá todos os meus canais que você pode me encontrar por lá, viu? Me segue lá se você ainda não está seguindo e se você quer participar do Dia do Emagrecimento, também lá no link da bio. Vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 20 horas. Será um evento 100% online e gratuito. Bom, pessoal, eu já vou ficando por aqui. Encerrei essa semana de live, né? Falamos aí de alguns assuntos interessantes, alguns assuntos que fazem parte aí do processo de emagrecimento para as pessoas que estão aí no processo de emagrecimento. E aí, se você está precisando de passar um processo de emagrecimento, você esteja convidado para o dia 28, reforço aqui, dia 28 de janeiro, às 20 horas, será um evento online gratuito, onde a gente vai conversar a respeito de como emagrecer comendo de tudo, tá? Então, eu te espero lá no link da bio. Também a gente vai falar, é um método novo, que já foi testado por mim, e eu sei que funciona porque eu tenho adotado esse método já há muito tempo
e ele funciona. Então, se funciona para mim, com certeza vai funcionar para você. Método Emagreça comendo. Olha que coisa bacana, né? Porque enquanto existem várias dietas restritivas aí, eu trago uma proposta de que você pode emagrecer comendo de tudo. E isso é maravilhoso. Isso é interessante para você que tem problemas, né, em fazer uma dieta aí, porque as dietas são restritivas, porque você vai passar fome, porque você não se adapta a isso, tá joia? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.